E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um castelo conhecido como Guan, onde se encontra o culto demoníaco com suas artes marciais malignas e também misteriosos humanos demoníacos. Um dia outra seita é ordenada a aniquilar a seita demoníaca, porém no centro deles existia uma pessoa muito poderosa capaz de usar artes divinas do demônio celestial que estava acima de todos, aniquilando todos seus inimigos facilmente sem piedade. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Yang, o primeiro filho do líder da União Murin, conhecido como a Estrela dos 10 Golpes. Esse título foi dado a ele pois ele era capaz de encontrar o método de neutralizar quaisquer artes dentro do corpo com apenas 10 golpes. Com isso seu nome se espalhou por todos os lados. Porém durante os conflitos de políticas existia vários conflitos internos atrás de conquistar o trono do líder. Como resultado ele acabou sendo envenenado e morto antes mesmo de completar os 30 anos de idade. Porém para sua surpresa, após esses eventos ele vai parar em outro local. Inicialmente ele acredita que foi sequestrado. Com isso ele decide começar a procurar informações e ele está decidido que vai fazer a pessoa que fez isso com ele se arrepender a todo custo. Mas logo ele descobre que acabou reencarnando no corpo de outra pessoa e ele também descobre que veio parar dentro do culto demoníaco e com a ajuda de alguns desenhos que ele encontrou na parede ele foi capaz de aprender artes divinas do demônio celestial, ficando muito poderoso. E agora sem muitas escolhas Yang vai ter que trilhar um novo caminho agora no culto demoníaco em busca de ficar muito mais forte para ser capaz de enfrentar poderosos inimigos e também se vingar daquele que o matou na sua outra vida. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Daiven, onde ele teve o azar de nascer no mesmo dia e hora que um bebê chamado de Kajin, uma criança abençoada pela deusa da espada, tendo um corpo abençoado e com talento. Foi quando ele descobriu o porquê de seus pais estar tanto desapontado com ele, pois ele não possuía o braço direito. Por causa disso sua mãe sussurra para ele todas as noites para morrer logo antes dele nascer por seu pai nunca conseguir derrotar seu irmão. Ele queria que sua criança fosse melhor que o filho do seu irmão. Porém como ele nasceu sem seu braço e sem a benção de Deus, ele era considerado como uma desgraça para seus pais apenas por ter nascido. Quando ele conseguiu dar seu primeiro passo, Kajin já segurava uma espada. Após segurar a espada, Kajin já conhecia sobre mana e tinha começado a treinar técnicas com a espada. Ele sempre estava à sua frente. Após ouvir isso frequentemente dos seus pais, Kajin se tornou seu objeto de adoração e após completar 7 anos ele foi mandado para ser um dos ajudantes de Kajin, sendo vendido pelos seus pais. Como Kajin não gostou dele desde a sua chegada, ele era frequentemente machucado. Ele passava seus dias treinando para se tornar mais forte, enquanto Kajin se tornou um preguiçoso parando de treinar. Porém nem mesmo assim Daiven conseguia vencê-lo, mas com o passar dos anos as coisas começaram a mudar. Com 29 anos de idade ele finalmente conseguiu derrotar Kajin, porém ele acaba sendo apunhalado pelas costas. Por sorte uma santa estava na arena e o salvou. No entanto ele foi acusado de ter feito um contrato com um demônio, sendo jogado na prisão. Após sofrer bastante ele acaba encontrando seu fim, mas para sua surpresa após abrir seus olhos novamente ele descobre que reencarnou como o 7º filho da famosa família da espada. O antigo dono do corpo teve uma vida parecida com a sua, considerado o lixo da família, agora sendo chamado de Vinshen com um novo corpo, agora podendo usar mana e com seus 2 braços, ele vai partir em uma nova jornada em busca de se vingar daqueles que destruíram sua vida. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Baek, um poderoso artista marcial do mundo do Murin, onde ele teve uma vida cruel e após alcançar tudo o que ele queria na sua vida ele aceitou pacificamente a sua morte. Porém ele acabou acordando no corpo de um garoto conhecido como Roman. Logo assim que ele abre seus olhos, ele se depara com um testamento escrito por Roman, onde esse reino que ele renasceu estava em constante guerra e com isso escolheu o representante de cada família para servir o reino. Roman foi escolhido por sua família para ir ao exército. Com isso ele acabou tirando a própria vida em meio ao medo que sentiu de ter que ir para a guerra. Apesar dele ser um nobre de uma grande família, ele era conhecido como o idiota fraco da sua família, pois ele passou toda a sua vida trancado em seu quarto. Após reencarnar neste novo corpo, ele sai para buscar informações e após descobrir um pouco sobre a história do seu novo corpo, ele logo se depara com um grupo de criminosos que são bastante temidos no seu reino. Como eles estavam machucando um garoto que estava devendo a eles, Dimitri
mestre decide intervir, mas como ele era um fracote, antigamente todos começam a rir dele e subestimá-lo, mas como eles quebraram a lei insultando ele, ele decide que vai puni-los, e é neste momento que ele mostra que não é mais como antigamente usando suas grandes habilidades e sua incrível força do seu outro mundo. Ele massacra todos os criminosos facilmente sem piedade por terem insultado ele, pois agora o proprietário desse corpo é o líder da seita demoníaca celestial, um ser que chegou ao pico do poder no seu mundo, e agora ele está decidido que vai viver a vida de Roman, porém diferente dele, onde ele vai governar o seu reino da maneira certa, onde aqueles que quebrarem a lei vai ter que ser punido, e se alguém não gostar das punições podem ir procurar ele a qualquer momento. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia em um mundo onde teve sua paz interrompida quando vários monstros começaram a aparecer. Foi a aparição de algo que fez a existência de todos esses seres possível, que seria a torre, um lugar desconhecido que pode garantir força e poderes para lidar contra os monstros. Alguns começaram a chamá-la de torre demônica e outros de torre divina, uma torre com um número impressionante de andares chegando quase a 1000. Os seres responsáveis por ela são chamados de seres supremos, podendo ser deuses ou demônios. Mesmo o governo tentando bloquear a entrada de pessoas nela, ninguém conseguiu realmente barrar a entrada de quem estava disposto a desafiar a torre. Todos aqueles deuses e demônios imediatamente aplicaram uma punição àqueles que tentaram bloquear o caminho. Já fazia 5 anos desde que essas torres apareceram, e o nosso protagonista conseguiu chegar ao andar 600, sendo a primeira vez da humanidade naquele lugar. Ele, juntamente com 8 pessoas, conseguiram chegar a esse lugar e obtiveram magia e poder divina na torre. Eles vinham subindo sem parar. Entre eles estava nosso protagonista, que se chamava Estrela Negra. Ele não é um mestre de alguma arma ou um homem muito forte, mas era um dos desafiantes mais fortes de todos os membros do seu grupo. Ele era um ser que traz a morte, sendo o melhor necromante do mundo. Na história fala-se que ele traiu todo o seu grupo em busca de obter poder, mas a verdadeira história é que foi ele quem foi traído por seu grupo, sendo morto. Após muito tempo ele acorda em outro lugar. Isso foi devido à sua habilidade secreta sucessão de alma, onde uma vez que chegasse a morte, sua magia seria mandada para um corpo parecido com seu reencarnando. Ele logo descobre que acabou reencarnando 10 anos no futuro, e aqueles que lhe traíram já estavam no andar 800, mesmo tendo que iniciar do zero novamente. Com seu poder e seu conhecimento ele vai subir muito assim ter sua vingança. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Gun, onde na sua primeira vida ele era apenas um humano normal que após um trágico acidente perdeu sua família e suas pernas, e por causa disso ele tirou a própria vida. Na sua segunda vida, logo após entrar na sociedade marcial, seu nome ficou conhecido pelo mundo todo. Porém, pouco tempo depois sua presença se tornou uma ameaça ao mundo, e com isso ele se juntou ao culto demoníaco, e pela primeira vez na história um forasteiro se tornou líder deles, e logo seu nome se tornou uma lenda no mundo todo. Porém ele queria ensinar sua arte marcial para seguidores normais, e com isso líderes dos clãs e seitas mais poderosas se juntaram para matá-lo. As armas mais poderosas do mundo foram enfiadas em seu corpo, e com isso ele é traído por todos, mas aqueles que traírem ele nunca mais esquece, e antes de morrer ele se vinga de um deles ali mesmo sem piedade, e logo após isso ele chega ao seu fim. Porém, para sua surpresa, ele reencarna novamente no corpo de um jovem garoto, e logo ele descobre que voltou novamente para seu mundo nos tempos modernos, e agora ele decide ter uma vida normal, mas ele está acostumado demais com o estilo de sua vida passada para ser alguém normal, e agora ele tenta controlar seus impulsos como mestre demoníaco e ter a vida normal como deseja. Mas as coisas começam a mudar quando novos inimigos poderosos aparecem, e é quando ele tem que passar por vários desafios, arriscando sua vida novamente nesse novo mundo, e é quando ele deve escolher em ser uma pessoa normal ou usar seus poderes de mestre demoníaco para ajudar seus novos companheiros.